Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre o ozônio estratosférico. Focamos então nossas discussões agora na camada da estratosfera. Como te disse na aula anterior, uma das diferenças da estratosfera com a troposfera é que à medida que eu ganho altitude dentro da camada, a temperatura começa a aumentar. Isso pode ser visto no gráfico que eu te mostrei na aula passada e também neste outro que aparece no lado direito da tela. Porém, quero discutir especialmente com você o gráfico da esquerda. É um gráfico similar, onde o eixo Y apresenta a altitude a partir do nível do mar, mas que no eixo X apresenta a concentração de ozônio. De fato, o gráfico mostra como a quantidade de ozônio muda dentro da própria estratosfera. Já é notório no gráfico que a maior quantidade de ozônio formada na estratosfera acontece na metade inferior desta camada. É o círculo vermelho que eu marquei aqui para você. Nós vamos entender o motivo disto nas próximas aulas. Agora, no entanto, é importante discutirmos o papel da radiação eletromagnética nos fenômenos que vamos ver nesta e nas próximas aulas. A figura que você vê aqui na tela mostra algumas regiões de grande interesse ambiental do espectro eletromagnético. Os tipos de radiação eletromagnética que atingem a Terra são ultravioleta, visível e infravermelho. Nós, seres humanos, somos capazes de enxergar apenas na radiação visível. A radiação no infravermelho é aquela que nós sentimos na forma de calor. Ela será importante nas discussões do efeito estufa. Para o caso do ozônio estratosférico, precisamos aprofundar na radiação ultravioleta. Esta radiação se divide em 3 subfaixas: a ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C, como você pode ver aqui no destaque. É importante entendermos a faixa de comprimentos de onda de cada uma dessas 3 subfaixas. A radiação UVC corresponde a comprimentos de onda entre 200 e 280 nanômetros. A UVB corresponde a comprimentos de onda entre 280 e 320, enquanto que a UVA corresponde a comprimentos entre 320 e 400 nanômetros. A ideia inicial que precisamos ter em relação a essas 3 subfaixas de radiação ultravioleta é que elas só serão absorvidas na estratosfera se existirem compostos ou moléculas capazes de absorver cada um desses tipos de radiação. Vamos começar analisando a molécula de oxigênio. O que você vê aqui nessa figura é o espectro de absorção do gás oxigênio. No eixo Y, você tem a quantidade absorvida e no eixo X, os comprimentos de onda onde acontece mais ou menos absorção. Perceba que o oxigênio é capaz de absorver radiação entre 100 e 200 nanômetros de uma maneira bastante efetiva. Para valores maiores, em torno de 220 nanômetros, o oxigênio começa a se tornar menos eficiente. Isso quer dizer que uma parte da radiação ultravioleta do tipo C e comprimentos de onda menores geralmente são bem absorvidos pela molécula de oxigênio. Uma outra molécula importante é o ozônio. O espectro de absorção do ozônio aparece para você aqui na tela. Na parte superior é possível observar que o ozônio começa a absorver a radiação em aproximadamente 210 nanômetros. O pico de absorção acontece em aproximadamente 255 nanômetros, mas a molécula como um todo absorve entre 210 e 290 nanômetros. O comportamento de absorção do ozônio é diferente daquele do oxigênio porque as moléculas são diferentes. Na parte inferior, você pode observar que a partir de 290 há uma queda significativa da capacidade de absorção do gás ozônio. Juntando então a capacidade de absorção da molécula de oxigênio e da molécula de ozônio, a faixa entre 200 e 280 nanômetros, ou seja, a UVC, é praticamente absorvida pela ação conjunta desses dois gases. A radiação UVC é bastante intensa e bastante nociva, e estes dois gases são responsáveis dessa radiação não atingir a superfície terrestre. Como a capacidade de absorção do ozônio começa a cair a partir de 290 ou 300 nanômetros, uma boa parte da radiação ultravioleta do tipo B atinge a superfície terrestre. Ao mesmo tempo, como não existe nenhum outro gás capaz de absorver radiações maiores do que 300 e até 400 nanômetros, ou seja, dentro da subfaixa da UVA, toda a radiação do tipo UVA atinge a atmosfera terrestre. E é justamente por este motivo que os protetores solares que utilizamos apresentam proteção contra UVA e UVB. Tudo bem? Até mais!